Tudo bom? Bem, eu gostaria de fazer uma série de exposições sobre a Epístola aos Filipenses. E para começar, eu gostaria de falar sobre a cidade de Filipos, o propósito da carta e aonde Paulo estava quando escreveu essa carta. Bem, em primeiro lugar, a cidade de Filipos foi fundada no século IV a.C. com o nome de Crenides. E os estudiosos divergem quanto ao significado do nome. Alguns dizem que se chamava Fontes, outros Fontes de Águas. O certo é que a sua fundação se dá no século IV a.C. No ano 356 a.C., ainda, Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, vendo a importância da cidade devido à sua localização próxima às minas de ouro do Monte Panguelos, Filipe II da Macedônia vai refundar a cidade de Filipos com o nome de Filipos. No ano 42 a.C., Filipos será palco de uma grande batalha. De um lado, Brutus e o Cássio, representante da República Romana, e do outro lado, nós temos a presença de Otaviano e Antônio, vingadores da morte de Júlio César. Otaviano e Antônio serão bem-sucedidos, ganharão a batalha e, portanto, vencerão ela. No ano 27 a.C., Otaviano havia se tornado imperador e ele recebe do Senado romano o título de Kaiser Augustus e, portanto, após isso a cidade de Filipos terá o nome mudada e ela receberá o nome de Colônia Augusta Júlia Filipenses. Bem, como Filipos se torna uma colônia romana, Filipos vai usufruir de alguns privilégios que era comum às colônias romanas naquela época. Estudiosos dizem que Filipos era uma espécie de Roma em miniatura e, portanto, ela usufruía do privilégios do ius itálico. Assim, os cidadãos daquela cidade se vangloriavam por ser cidadãos romanos e pela isenção de alguns impostos, como a possibilidade de comprar e vender. A situação religiosa na cidade de Filipos era uma situação sincrética, como destaca o Chinelli no livro Paulo, Vida e Pensamento. Havia um grande secretismo na cidade, não só porque ali havia culto às divindades gregas, romanas, egípcias e certas divindades domésticas e de outros habitantes daquela cidade, como também o culto ao imperador, que era largamente praticado não só na colônia romana de Filipos, como em todo o império. O culto ao imperador era muito importante, e nesse culto o imperador deveria ser adorado e era divinizado e recebia no momento do culto a expressão Kyrios, o Senhor. É interessante que o sincretismo era tão grande, a religião era de forma tão abrangente na cidade, que era possível ver isso nas estátuas que havia ali naquela cidade. Paulo, por exemplo, chegou na cidade de Filipos por volta do ano 48 a 49 depois de Cristo. E aí Paulo vai àquela cidade, e o texto de Atos diz que Paulo vai impulsionado, uma visão, um sonho, algo lhe impulsiona a passar a Macedônia e, portanto, Paulo chega a Filipos. Desejoso de ir para a Ásia, ele vai à Europa e ali ele vai pregar e ele vai levar o evangelho àquela cidade. Ele vai encontrar um grupo de mulheres ali que faziam as suas orações, o que alguns subentendem que não havia uma sinagoga em Filipos, porque Paulo não vai a uma sinagoga como costumeiramente fazia quando chegava em uma cidade. Ele prega a estas mulheres, o evangelho começa a crescer ali naquela cidade e pessoas se convertem ao evangelho. Posteriormente, Paulo vai escrever uma carta a esta igreja que ele havia fundado e que outros deram continuidade. Paulo escreve a carta e a carta é conhecida como a Epístola aos Filipenses, como aparece no cânon do Novo Testamento. A carta que Paulo escreve, ele vai dizer que estava preso e havia um propósito para a sua escrita. E qual era o propósito da escrita? À luz da leitura da carta, percebe-se que Paulo quer resolver alguns problemas naquela igreja, como ele já havia escrito outras cartas para outras igrejas para resolver problemas. Ele quer resolver problemas naquela igreja. Um problema claro que fica ali, que é apresentado na carta, é a questão da divisão que havia na igreja. E aí Paulo evoca então a figura de Cristo como exemplo que a igreja deveria seguir.
Ora, esse seria o propósito básico. Há outras questões que trabalharemos em outros vídeos. Agora, aonde Paulo estava quando escreveu a carta? Há 4 possibilidades, já que Paulo esteve preso em Corinto, em Cesareia, em Éfeso e em Roma. Diante dessas possibilidades, claro que gastaremos muito tempo para discutir todas elas, e eu discuto isso no meu livro. Eu gostaria de trazer à tona aqui a possibilidade de que Paulo estivesse preso na cidade de Roma, quando se deu a sua primeira prisão na cidade de Roma. E eu corroboro essa ideia à luz do que diz Udo Schnelli também no livro Paulo, Vida e Pensamento. Então, uma vez preso em Roma, Paulo escreve a sua carta a esta igreja. É interessante que inúmeras vezes na epístola, Paulo vai trazer e vai usar a palavra alegria, alegrai-vos, regozijai-vos. É muito interessante notar que o apóstolo estava preso no momento em que escreve a carta, mas mesmo preso, ele vai pedir àquela igreja que se alegre, ele vai falar da alegria para aquela igreja e ele também vai demonstrar a sua alegria. Em meio à dificuldade, ele consegue se alegrar. O que dá a entender é que a alegria para Paulo não estava ligada à circunstância, à situação, mas a alegria para Paulo era o fato de saber e de entender que o Cristo ressurreto estava com ele, andava com ele, e isso lhe trazia alegria. A alegria para ele estava acima das circunstâncias enfrentadas, e é por isso que ele pode dizer àquela igreja: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Um grande abraço, espero que tenha gostado e Deus abençoe.